Os professores voltam hoje à rua com manifestações em Lisboa e no Porto. Os protestos foram convocados por 9 sindicatos que insistem na importância da contagem integral do tempo de serviço e contestam o modelo de recrutamento. No último protesto em Lisboa estiveram presentes cerca de 150 mil profissionais de educação. Ainda sem acordo à vista, governo e sindicatos voltam a reunir-se na próxima quinta-feira. Ontem foi dia de greve regional do sul do país. Ainda assim não houve escolas fechadas devido aos serviços mínimos que os sindicatos dizem ser ilegais. De Coimbra estão a partir vários autocarros com professores para as manifestações desta tarde. Direto do SIC Notícias. Boa tarde, Miguel Ângelo Marques. E estes profissionais dirigem-se para o Porto com que expectativas? Boa tarde. Com a expectativa de fazerem barulho, mostrarem o seu descontentamento com a situação da classe e de Coimbra vão para o Porto, como disseste, 3 autocarros e com cartazes já preparados. Uns dizem basta, outros exigem respeito, outros dizem precariedade não. Não está satisfeito? Claro que não. O que é que a insatisfaz mais enquanto professora? Neste momento, o novo diploma dos concursos. Sou QZP na Lesíria, QZP 6, e neste momento corro o risco de ter mesmo que ir para lá, quando a minha casa é cá. Portanto, não posso estar satisfeita, pois não? Não é um caso único, portanto, isso é apenas uma das razões para os professores se manifestarem. Exatamente, essa é apenas uma das razões, mas se calhar esta é aquela que mais me incomoda neste momento. Muito bem, muito obrigado. Uma das professoras que está aqui, professoras e professores, pergunto-lhe, vai à manifestação porquê? Imensas razões. Olha, imensas razões. A primeira, estamos em 2023 e eu estou com o mesmo salário que estava em 2009. Veja, a inflação é o que tem sido. E são muitas situações dramáticas que se passam nas escolas. É a indisciplina, é que não há forma de lhe dar a volta, é o tempo de serviço, é os salários, é o reconhecimento. Bem, é uma insatisfação tão grande que uma pessoa vai à manifestação, vai. É evidente que não nos vai adiantar nada porque tem havido imensas negociações e o decreto dos concursos continua exatamente igual, castradora, obriga os quadros de zona a ficarem presos a uma zona para o resto da vida, os quadros de escola a ficarem também nessa zona. Os professores são tratados como números e não podem ter que haver um lado humanista das políticas, que é aquilo que os nossos políticos não veem, que é a parte humana. E é por isso que não desistem e vão continuar. É por isso que não desistimos e vamos continuar, não sei até onde, mas pronto, vamos. Ok. Muito obrigado. Muitos professores que estão aqui, como disse no início, são 3 os autocarros que vão sair de Coimbra, vão para a manifestação do Porto, portanto, algumas centenas de professores com muitas razões para protestar. Nem todos têm a confiança de que estes protestos levem a bom porto, mas por isso também dizem que não vão desistir, não vão parar, vão continuar a dizer basta e a exigir respeito, como se vê nos muitos cartazes que levam para a manifestação. E são docentes que vão para o Porto. Lembrar que há também manifestações esta tarde na cidade de Lisboa. É o que antecipamos com o professor Paulo Guinota, aqui nos estúdios da SIC Notícias. Boa tarde, bem-vindo. Olá, boa tarde. Quais é que são as suas expectativas para estas manifestações? Irão dar em alguma coisa quando temos tantas rondas negocial e ainda um impasse entre o que querem os professores e o que o Governo está disposto a dar? É assim, as expectativas para a manifestação são as de renovar as queixas, as reivindicações que os professores têm. Claro que as rondas negociais não têm praticamente dado nada. O Ministro fala em cedências, mas na prática não existem cedências reais. Ou seja, aquela transformação que ele disse de 10 em 63 QZP, quadros de zona pedagógica, onde os professores podem ficar colocados quando vincularem, depois vem com uma série de regras atrás que obrigam as pessoas, no ano a seguir, a concorrer a todo o país. Ou seja, se calhar antes, concorrendo a um dos 10 QZP, seria melhor do que agora, vincular a um que é mais pequeno, mas depois ter que concorrer a todo o país. As cedências não existem na prática, tem havido uma extrema campanha mediática para dar a sensação que tem havido cedências no sentido das reivindicações dos professores e principalmente tem havido o alongamento de todo este processo de forma a tentar ver se há erosão
por um lado, da resistência dos professores e das suas queixas, por outro lado, tentar que a opinião pública se revolte contra os professores. E há esse risco, não é? Há esse risco da opinião pública deixar de sentir esta empatia, até agora revelada, quando temos os alunos tão prejudicados nas suas aprendizagens. Não existe nenhuma estatística que nos diga exatamente quantos dias de pausa existiu para cada aluno, quantas aulas perdeu cada aluno. Porque, como também já foi dito várias vezes, não se pode dizer que as greves não têm impacto e têm adesões baixas e depois dizer, e só é um tempo, só é 2 tempos, e depois dizer, afinal de contas, as crianças estão a perder muito. Os professores que estão nas escolas têm a responsabilidade pelo que estão a fazer, diz que têm confiança nos professores, nós sabemos o que estamos a fazer. E, portanto, tem havido algum cuidado, para não dizer muito cuidado, em que os alunos não sejam assim tão prejudicados. Então porquê é que as pessoas estão contra os serviços mínimos e dizem que os sindicatos que são ilegais? Partilha dessa ideia? A educação não está integrada nas áreas que são definidos serviços mínimos. A última vez que um governo fez isto, em 2018, depois nos tribunais comuns, foi desautorizada essa imposição dos serviços mínimos. Provavelmente daqui a uns meses estaremos a ter uma série de decisões judiciais a dizer que a imposição destes serviços mínimos é ilegal. Porque professor, mas estamos a falar aqui de greves atípicas, não é? Não, as greves não são atípicas. Vamos lá ver uma coisa. As greves, quando começaram, eram ilegais. Nós temos que perceber que os direitos sociais e os direitos laborais foram inicialmente ilegais. E nós estamos num processo de reversão e o ser atípico, vamos lá ver uma coisa, a pior coisa que nós podemos ter numa contestação é ser típica, previsível e tudo mais. O grande problema foi que, depois de se pensar que em 2018 se tinha conseguido anular a possibilidade dos professores voltarem a fazer um movimento de contestação como foi tão alargado em 2018, em 2023 conseguiu-se, e não venham dizer que é este sindicato que é radical, que é o outro não é radical. Não, os professores nas suas próprias escolas é que conseguiram arranjar formas diferentes de fazer greve, como já em 2018 se tinha feito com as greves à avaliação, e isso apanhou desprevenido o governo, que pensou que a envelhecida classe docente não tinha imaginação para fazer coisas imprevisíveis. Agora, dizer que a greve é atípica, imprevisível, desproporcional, é completamente ridículo, porque o objetivo da greve, vamos ser francos, é provocar algum dano. Neste momento estamos a provocar dano principalmente na bolsa dos professores. O maior dano que está a ser causado é à bolsa dos professores e o Estado tem estado a ganhar com isso. Agora, se a greve é imprevisível, vamos ver uma coisa, nós temos neste momento imensas greves e nenhuma delas está com serviços mínimos. Temos os tribunais completamente em caos, temos o SNS em caos, temos demissões na área da saúde, temos 8 mil, pelo que eu vi pela manhã, diligências que não foram feitas por causa da greve dos funcionários judiciais, mas os serviços mínimos foram impostos à educação. Porquê? Porque a escola, só para explicar isto, a escola passou a ser uma espécie de instituição assistencial. Professor, mas quando fala, e lembra bem que há aqui um descontentamento generalizado que afeta vários setores, além da educação também, a saúde, transportes, justiça, como de resto bem sublinhou. Isso não dá argumentos ao Governo, ao Ministro da Educação, para dizer que não há margem de manobra para satisfazer uma das reivindicações, que é descongelar o tempo de serviço que teve congelado? É assim, o Ministro da Educação tem um problema grave, que é a relação dele com os factos e com a verdade é muito complicada. Eu sei que nós entramos no tempo da pós-verdade, mas não estava à espera que um linguista, por exemplo, fosse tão, às vezes, tão pouco subtil na forma como distorce a realidade. Vamos ver uma coisa. O cálculo do retorno de tempo de serviço dos professores foi baseado no congelamento de 2011 a 2017, que foi comum a todas as carreiras. Os professores tinham tido um congelamento anterior entre 2005 e o final de 2007. Ou seja, quando o cálculo é feito em 70% do tempo de um escalão, e podemos já ir ver essa parte, e eu tenho aqui até na altura o documento que o Governo produziu, os professores não tiveram 7 anos de congelamento, tiveram mais de 9 anos de congelamento. Portanto, aquele cálculo à partida logo não é equitativo. E depois, o que foi dito era que se recuperava 70% de um escalão de progressão dos professores. Ora, nós estamos a recuperar tempo prestado, não estamos a fazer cálculos em escalões, cada carreira tem os seus escalões. E o que está nesse documento é que 70% de 10 anos, que é o escalão de outras profissões e de outras carreiras, deu os 7 anos de volta. Há carreiras, e eu gostava que o Ministro da Educação dissesse quais são as carreiras que não recuperaram 100% do seu tempo. E quantas pessoas estão nessas carreiras? O problema dos professores é dos professores, porque as outras carreiras têm menos efetivos, a maior parte delas recuperou por completo os 7 anos de congelamento que teve, nós tivemos 9 anos
mais de 9 anos de congelamento e isso não foi reposto. Os encargos, que é o outro argumento, a própria Associação Nacional de Dirigentes Escolares produziu esta semana um documento... E fez as contas. E fez as contas. E partiria dessa ideia de que são necessários sensivelmente 8 a 10 anos para Não, eles dizem que só há progressão dos custos durante 3 anos e que depois a seguir, logo a partir dessa altura, o aumento é de 3, qualquer coisa por cento e depois 10, como aqui diz. Portanto, temos uma subida a 3 anos, até 2026, e depois 10, e ao fim de 7, 8, 9 anos está completamente absorvido o encargo neste momento. Para além disso, atenção, não está aqui contabilizada a questão da fiscalidade, porque quando os professores progridem no seu salário, também progridem nos seus descontos. Temos que pensar que a maior parte dos professores, entre a CGA e o IRS, descontam entre 35% a 40%, ou nos escalões superiores, descontam como se fossem pessoas perfeitamente milionárias. E, portanto, o que temos que pensar é, estamos a falar verdade às pessoas ou não estamos a falar verdade? Em primeiro lugar, a carreira dos professores não teve o mesmo congelamento que as outras. Segundo lugar, o facto de ter escalões de 4 anos e as outras de 10 fez com que outras carreiras recuperassem por completo o tempo de serviço. Aquela sensação de injustiça que nós temos é, então eu trabalhei para quê? Descontei para quê? Fiz o meu trabalho para quê? Se depois dizem que o meu trabalho não é equivalente ao dos outros. E é, de facto, uma das questões e das reivindicações que estão em cima da mesa. A ver, vamos o que vai acontecer na próxima reunião, quinta-feira. Temos que ver sempre uma coisa, Marta. Para concluir. É só mesmo para concluir. Temos que reparar numa coisa. Temos que ter boa fé negocial, como o Ministro diz. Para ter essa boa fé, nós temos que acreditar nas palavras do Ministro. E ele agora já diz que não é a questão dos custos. Agora já diz que é a CGA. Nós não podemos ter alguém que está sempre a fugir com os argumentos, porque até pessoas relativamente moderadas ficam profundamente desanimadas e frustradas com tudo o que se passa. Até porque quando falamos em negociações deve sempre haver cedências dos dois lados. Dos dois lados. É isso que se chama negociação. Exatamente. Paulo Guinote, muito obrigada por ter estado connosco aqui, pela sua participação na SIC Notícias. Um bom fim de semana. Bom fim de semana.